Foi num abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu ele que estava perdido. Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio, à distância de mais de 200 metros. Quando se lhe pôde prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo os seus negócios com perfeita lucidez. Em toda esta cruel agonia, não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume. Morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de quantos o conheciam. Também acatara com entusiasmo, porém, pouco refletidamente, as ideias espíritas. E assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença. A confiança no que os espíritos lhe diziam em certas circunstâncias ia até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris, a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte, e ainda sob a impressão da cena terrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação: profunda tristeza me acabrunha. Aterrado ainda pela minha trágica morte, julgo-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri, ó, quanto sofri. Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. A agonia de 12 horas é essa que padeceste, ó espírito culpado. Mas ele a sofreu sem murmurações e, por isso, vai receber de Deus o seu perdão. Ó minha bem-amada, não chores, que em breve estas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade, porém, a lembrança, neste caso, vale pela realidade. Auxilia-me muito a noção do espiritismo, e agora vejo que, sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um espírito consolador que me não deixa, desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha a meu lado. Parecia-me ser um reflexo das minhas dores, a produzir em mim vertigens que me fizessem ver fantasmas. Mas não. Era o meu anjo da guarda, que, silencioso e mudo, me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele: vem, meu filho, torna a ver o dia. Então, respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa amada, pelo filho corajoso que por mim se sacrificara, e ele me disse: estão todos na terra, e tu, filho, estás entre nós. Eu procurava o lar, onde, sempre em companhia do anjo, vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação outrora pacífica. Não pude, por mais tempo, tolerar o espetáculo e, comovidíssimo, disse ao meu guia: ó, meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me, e procuremos repouso. Daí para cá, tenho sofrido menos e, se não houvera visto inconsoláveis a esposa e os filhos, e tristes os amigos, seria quase feliz.
O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou confessá-la. Há cerca de 2 séculos, mandei queimar uma rapariga inocente, como se pode ser na sua idade, 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era, então, italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. Ó, quanto és grande justiça divina! A ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate. E ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei, e vós me perdoastes, ó Deus. Quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente? Essa lembrança é que me faz sofrer. É mister, portanto, que ela me perdoe. Ó vós, adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela insciência do passado. Ó irmãos meus, bendizei antes o Pai, porque se tal lembrança vos acompanhasse a terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como poderíeis vós, constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir um só momento de paz? O esquecimento aí é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias e, como recompensa à resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu bom anjo. Ao que Kardec, então, junta esse comentário. O caráter do Senhor Letil, na última encarnação, prova quanto o seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento, como das boas resoluções previamente tomadas. Mas isso por si só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era mister que suportasse como homem o suplício a outrem infligido, e mais ainda, a resignação que, felizmente, não o abandonou nessa terrível contingência. Certo, o conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, a coragem oriunda da esperança de um futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas resignado, dizendo: Deus é justo, logo é que eu as mereci. Quantas lições! Poderíamos retomar a leitura e tecer comentários praticamente sobre cada frase ou parágrafo. Mas eu vou procurar me ater nos pontos que me parecem mais relevantes para o nosso estudo de hoje, que afinal de contas foi um estudo do Evangelho, da página O Mal e o Remédio, que é o item 19 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quantos irmãos nossos, irmãs nossas, talvez mesmo quantos de nós não parecem sofrer situações injustas? Quantos espíritos com boas inclinações, pessoas
honestas, pacientes, tolerantes, caridosas, que são, em algum momento de sua vida, colhidas por reveses que nos parecem injustos, considerando o seu comportamento nessa vida. Ao passo que a todo momento somos assaltados por notícias de criminosos, de corruptos, que conseguem driblar a justiça humana e mantêm fortunas, mantêm uma vida de conforto. Nós pensamos, então, onde a justiça? Onde a justiça? Mas essa pergunta reflete, em primeiro lugar, uma afronta a Deus. Porque que condições temos nós para julgar os seus desígnios? Contudo, nós não conseguimos nos esquivar à busca de sentido para a nossa existência. Temos uma voz a falar dentro de nós, revelando-nos incessantemente a existência de algo maior que nós, de um poder superior, de um Criador que é todo amor, é todo justiça e é todo bondade. No entanto, os fatos da vida parecem refutar essa crença. E então vem a reencarnação nos mostrar que essas injustiças que tanto nos incomodam são apenas aparentes. Quem então que tivesse vivido em meados do século XIX e tivesse conhecido esse honrado industrial por todos querido, né, não teria se impressionado enormemente, se compadecido e talvez até mesmo se revoltado contra essa morte horrorosa que colheu um bom homem, um homem honroso, um pai de família, um esposo, um chefe, cujo caráter era meigo e afetuoso. Mas quem poderia adivinhar-lhe o passado? E vejam, é muito significativa a sua fala no final. Ele diz que por suportar o sofrimento na própria carne que ele havia infligido a outrem, que por suportar sem lamúrias, sem proferir impropérios contra Deus, sem revolta, resignadamente, o sofrimento, Deus o havia perdoado. Mas ele diz: quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente? Essa lembrança é que me faz sofrer. Ele não estava desencarnado, se lamuriando da morte terrível que o colheu. Ele não estava demonstrando um sentimento de haver sido injustiçado. O seu discurso não era, mas eu estava tão bem na última encarnação,
não fiz mal a ninguém, fui um homem correto, bom, justo. Por que essa morte tão dolorosa, essa coisa terrível? Não era isso que ele estava dizendo. Ele está dizendo quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente, essa lembrança que me faz sofrer. Então, nós, muitas vezes, hoje, somos colhidos por sofrimentos e pensamos, puxa, gente tão pior do que eu está aí se safando, e eu que estou aqui na luta, no esforço para agir corretamente, tenho que enfrentar essas dificuldades. É porque Deus entendeu que você já tem força suficiente para pagar a sua dívida e poder subtrair, né, a sua consciência disso que é a verdadeira tortura para o espírito. A gente chega aqui e aí a gente sofre de ter uma condição pobre e ter que trabalhar muito, né? Então, eu me lembro, já contei isso em algum estudo anterior, né, quando eu dava aulas em Petrópolis, e aí 2 vezes na semana eu acordava às 4 da manhã, porque às 5h15 eu já estava na rodoviária pegando o ônibus para lá. E voltava na sexta-feira no ônibus, saía de lá às 10h30, chegava aqui meia-noite. E aí o meu sogro, que é um segundo pai, ia me pegar, porque às vezes o último ônibus já tinha saído, já tinha ido embora, não conseguia, onde foi para o Grajaú. Então ele ia lá meia-noite, sexta-feira, me pegar na rodoviária. Aí eu pensava, nossa, eu sou realmente um trabalhador. Aí estava conversando com meus alunos da noite lá em Petrópolis, para quem eu dava aula à noite, uma noite eu dava aula lá em Petrópolis. E aí um aluno meu falou, professor, você pega o ônibus de 5h15 para cá, né? Pois é, 2 vezes na semana. Eu falei, pois é, eu pego todo dia de 4h30 de Petrópolis para o Rio. Você dá aula aqui um dia à noite, né? Eu tenho aula aqui todas as noites. Aí eu ficava pensando, gente, como é que esse sujeito aguenta? Porque eu acordava às 4 da manhã num dia, mas no dia seguinte eu não dava aula de manhã, então eu acordava 11 horas da manhã, para me refazer de ter feito aquele sacrifício de acordar às 4 da manhã. Eu acordava tarde. Ele não tinha essa possibilidade. Ele pegava o ônibus de 4h30 todos os dias para sair de Petrópolis e vir para o Rio trabalhar. Aí voltava do final da tarde para Petrópolis, aí ia para casa descansar? Não. Aí ia para a escola ter aula à noite. Então eu trabalho em escola, eu converso muito ali com os professores e tal, a vida parecida com a minha. Agora conversa com um inspetor, aquele que fica no corredor tomando conta do aluno. Aí você descobre que o inspetor, para tentar ascender um pouquinho, está fazendo curso de matemática à noite. Então, e ele mora longe a beça da escola. Aí acorda de madrugada, vem aí trem, ônibus e tal, chega na escola às 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, passa o dia lá, ajuda em todos os eventos, carrega a mesa, carteira, toma conta dos alunos, faz um monte de trabalho. Aí de noite, termina o expediente, não, ainda vai fazer faculdade à noite, porque ele quer se tornar um professor. Mas ao contrário de mim, que tive a felicidade de ter um pai me bancando enquanto estudava, não. Ele precisa trabalhar para se sustentar e estuda à noite para tirar o seu diploma. Mas o interessante é que você conversa com esse pessoal, eles não, o papo deles não é ficar reclamando da vida, não. Eles encaram, entende? Aí a gente vê, puxa vida, eu me lembro quando eu estava com 24 anos, eu teve faculdade com 21. Com 24 anos já tinha estudado muito, meu pai chega assim, meu filho, assim, você não acha que de repente você já podia começar a dar umas aulas e tal? Com 24 anos, pai, é verdade, né? Eu vou procurar mais aulas. Enquanto que o outro lá, de repente, com 15, 16 anos, já estava ali trabalhando pra caramba. É uma vida muito dura. O cara hoje em dia está estourado, quer descansar, mas ele não pode. Não pode dizer, não, hoje não vou trabalhar, não, que eu vou ficar dormindo até mais tarde. Ele não pode. Não tem essa possibilidade. A gente via, às vezes, tinha formatura na escola, o inspetor ficava até... Acabava a festa, professor, aluno, família, todo mundo abraçando, feliz, todo mundo vai para casa. Quem que arruma aquelas cadeiras todas? Quem que arruma aquela bagunça toda? Aí fica o pessoal, no dia seguinte, estão lá na escola trabalhando. Então a gente vê, e eu estou falando, estou trazendo aqui a questão do trabalho como sendo uma coisa dura para muitos de nós, né, que tem que encarar essas jornadas excruciantes.
mora longe a beça, uma hora, 2 horas na condução, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Aí estuda à noite para tentar melhorar um pouco de vida. E tem outras, né? Tem os casos de doença, né? Tem muitas situações que nós vemos à nossa volta e que nos comovem, ou que às vezes até acontecem conosco mesmos, né? E aí a gente fica pensando, poxa vida, mas não tô lá no centro, estou estudando, faço culto no lar, faço o maior esforço para vencer as minhas más inclinações, e tem que passar por isso, tem que sofrer esse tipo de situação, enquanto toda hora a gente está vendo jornal, aí está vendo noticiário, e pessoas que têm acesso ao poder, dinheiro, se corrompendo, roubando dinheiro que seria para atender a população sofredora em benefício próprio, e às vezes, né, não são nem investigadas, não dá em nada isso. É justo? Bom, se a gente achasse que tem uma vida só, com certeza não é justo. Mas se nós estamos convencidos de que essa vida nada mais é do que a continuação de outras existências materiais, porque na verdade a vida é uma só, a vida espiritual é uma só. Mas nós temos muitas passagens aqui pela Terra. E não é porque aquele corpo lá morreu e eu estou em um corpo novo que eu virei outra pessoa. Eu sou a mesma pessoa, né? Com as mesmas necessidades de aprendizado, de crescimento, e desejoso de quitar a minha consciência diante de Deus e diante de quaisquer pessoas que eu tenha ofendido, que eu tenha prejudicado. Então, a palavra é essa culpa, né? E aí eu sempre que eu uso a palavra, eu me lembro de uma reunião, né, que alguém pergunta para um delay, Vanderlei, como é que é mesmo que a gente chama aquelas pessoas assim que tem essa sensação de culpa? Ele muito tranquilamente respondeu, culpado. A gente fica querendo dourar a pílula, não, mas é só uma sensação, né, tem essa, a gente tem que se livrar. Não, não adianta querer, se você tem culpa, não adianta querer se livrar arrumando um nome bonito, psicologizando a coisa. Ora, eu fiz coisa errada, eu fui um criminoso diante das leis de Deus. E essa marca está na minha consciência. E esse é que é o problema. O problema não é hoje eu sofrer uma calúnia, eu enfrentar um desemprego, eu ter uma doença em família, ou eu mesmo ficar doente, perder uma pessoa que eu amo. Não, esse não é o problema. O problema é aquele mal que eu fiz lá atrás e que é a causa de eu estar passando por isso hoje. É o crime contra a lei de Deus, que no fundo é um crime contra nós mesmos, porque a lei de Deus está na nossa essência. Então, agir em desarmonia com as leis de Deus é uma forma de autoviolência, é violentar-se a si próprio, é agir em contradição com a própria natureza. E isso nos faz muito mal. E nós queremos, então, conscientes disso, no plano espiritual, nós pedimos, Pai, deixa eu nascer, me dá sofrimento, deixa eu enfrentar isso, porque ficar lá no plano espiritual vivendo, né, da lembrança incessante dos crimes cometidos, como diz aqui o espírito Letil, é a tortura. Então, imagina esse sujeito que queimou uma jovem, atiçou fogo no corpo de uma menina. Você imagina esse espírito não conseguir se livrar desse pensamento, da lembrança desse momento. Não há paz, não há descanso. Isso é uma coisa que tortura o espírito. E nessas condições o espírito pede. Veja, antes do Letil, o Letil já depois de muito sofrer no plano espiritual, depois de estudar, de se preparar, tal, consciente do crime que havia cometido, já inclinado a um comportamento completamente diferente, afinado com as leis de Deus, harmonizado com as leis de Deus, ele pede uma vida em que ele já sabia, desde antes de nascer, o fim que ele teria. E não titubeia. E, no fundo, ele quer isso.
Porque é uma forma de amenizar em si essa tortura que é a lembrança do mal perpetrado a outrem. Então, de algum modo, ter passado por isso traz algum alívio para a consciência. Não é? Mas ele diz ali, com isso ele obteve o perdão de Deus, mas ainda espera o perdão da jovem que ele sacrificou. Que provavelmente, que certamente se passou por isso, não que ele tivesse nascido para queimá-la, mas se encontrou uma morte também assim, certamente estava quitando alguma dívida do passado. Acontece que a gente não conhece os nossos pais. E alguns dizem, poxa, mas se eu soubesse as coisas que eu fiz, eu ficaria mais atento para não cometer os mesmos erros. Teria maior clareza de quais são as minhas fragilidades. E aí o Letivo vem dizer, meu amigo, não sabes o que pedes. Se você lembrasse tudo o que você fez, a sua vida seria um tormento incessante. Dá graças a Deus do Pai ter te permitido esse esquecimento para que você possa respirar um pouco e refazer os seus passos, construir uma história diferente, muitas vezes com aqueles que você prejudicou no passado, que frequentemente nascem junto de nós. Nossas vítimas do passado renascem conosco, para que nós tenhamos a possibilidade de nos quitarmos com elas. Isso, para nós, é um alívio imenso. Então, às vezes, tem aquele parente difícil, né? Aquela pessoa que você... Né? Eu me lembro que, quando jovem, eu viajava lá muito para São Pedro da Serra, ficava na casinha de uma senhora. Ela tinha uma casinha... Ela, na época, usava até como uma espécie de depósito, mas depois a gente falou, poxa, essa casinha é legal, então ela passou a alugar para a gente, uma casa muito simples, quase praticamente de pau a pique, assim, né? Ela tinha Dona Corita. E ela era casada com um senhor, me lembro bem dele, que era alcoólatra. Eu me lembro de eu indo passear lá, né? Final de semana, ou passando férias lá, bem jovem ainda, assim, na casa dos 20 anos. Tá? Eu indo para a rua encontrá-lo caído, assim, no caminho, e ajudá-lo, levantá-lo e ajudar a caminhar até a casa dele e tal, né? E aí você fica pensando assim, poxa, né? Imagina a senhora passa uma vida inteira suportando uma prova dessa, né? Um marido alcoólatra que cai na rua, aí a quantidade de bobagem que fala, e ofende, cria caso com um monte de gente, aí daqui a pouco você, onde é que tá? Aí sai procurando, preocupado, será que foi atropelado, aconteceu alguma coisa? Aí você imagina, mas provavelmente estava acolhendo ali alguém que ela pode ter ajudado a desencaminhar numa outra vida, né? E estou falando isso, mas não estou dizendo que ela não gostava dele, não, tá? Tinha amor ali, mas é uma prova, né? É uma dificuldade. Então, muitas vezes, pessoas que a gente desencaminhou, não só que a gente prejudicou, mas que a gente desencaminhou em outras vidas, surgem na nossa vida como pessoas difíceis. Né? Seja um filho, uma esposa, um marido, um irmão, um companheiro de trabalho. A pessoa vai aparecer na sua vida e vai perturbar, vai te dar chateação. Mas a gente não tem que reclamar. Porque é certo que se essa pessoa apareceu na nossa vida, a gente tem a ver com esse problema aí. E o nosso papel é ter paciência, tolerância, caridade, não é? E pensar assim, puxa, se eu olho para mim hoje e acho que eu sou um sujeito bacana, assim, pelo menos não estou aí chateando ninguém, ou pelo menos não conscientemente, não por vontade própria, né? Eu provavelmente já dei muito mais trabalho que essa pessoa aí está me dando hoje. Né? Então, não que eu me ache muito bom hoje, mas eu certamente já fui muito pior. E mesmo na época que eu fui muito pior, eu tenho certeza que alguém me amava e teve paciência comigo, e me orientou, e aguentou as minhas dificuldades, como muitas vezes outras pessoas exigem de nós hoje. Não é? E muitas vezes a gente reclama do outro como se a gente não tivesse na mesma condição ou já tivesse tido numa condição até pior. Não é? Então, o Espiritismo, ele abre os nossos olhos. Ele rasga o véu, se não dos detalhes do nosso passado,
mas da existência de um passado que justifica o nosso presente. Então, conscientes disso, nós precisamos utilizar de forma inteligente esse presente que Deus nos concede, que é o tempo presente, é essa existência carnal, para escrever uma história diferente. Então, o mal que nos encontra hoje e nos faz sofrer é o remédio que a nossa alma precisa para fazer brilhar a luz dentro de si. A coisa pior que a gente pode fazer diante do sofrimento, que é o fruto que nós colhemos do mal que nós plantamos ontem, o pior uso que a gente pode fazer desse sofrimento de hoje é utilizá-lo para plantar mais sofrimento para o nosso futuro. Então, esse sofrimento de hoje não dá para fugir, porque a gente já plantou ele ontem. Mas eu não preciso continuar plantando mal. Eu posso encontrar, a partir da orientação que o Espiritismo nos traz, do entendimento que o Espiritismo nos dá, essa fé de que o Espírito nos fala. Uma fé que só faz tornar-se mais forte porque anda de mãos dadas com a razão. O que o Espiritismo nos pede para aceitar como verdade é algo que a nossa razão aceita plenamente, porque faz sentido, porque é coerente com a existência de um Deus justo e bom, e que tem poder para fazer com que essa justiça se cumpra. Então, esse entendimento que o Espiritismo nos traz, esse sentido que o Espiritismo dá à nossa existência atual, aos sofrimentos que nos acometem, mas ao mesmo tempo a certeza que ele nos dá de um futuro melhor, se nós, com resignação, com serenidade, com fé, enfrentamos as adversidades de hoje. Somos espíritos imortais. O universo que nós conhecemos tem menos do que 15 bilhões de anos. E por que eu disse o universo que nós conhecemos? Porque nós sabemos que o universo é infinito e que mesmo que esse que nós conhecemos tenha surgido de uma grande explosão, não quer dizer que antes havia o nada. Porque Deus sempre existiu e ele não pode ter existido uma eternidade não criando. E, no entanto, todo esse universo material deixará de existir como nós o conhecemos. Essa matéria se dispersará, a Terra deixará de existir, o Sol deixará de existir, a Via Láctea deixará de existir como nós a conhecemos. Todo o conjunto de galáxias que nós podemos observar até hoje deixarão de existir como nós as conhecemos. Essa matéria se desagregará e dará origem a outros corpos, a outras estruturas, outras organizações, mas nós continuaremos existindo. Então, o que diante da eternidade, desse tempo que não acaba, o que representa o sofrimento que nós enfrentamos em uma existência? Deus me livre, eu que para dor sou uma flor. Uma vez eu fui no médico, estava tendo, quando eu fui operar de apendicite, mas eu já tinha tido crise renal antes, é uma dor horrível. E olha que a minha crise renal não chegou nem aos pés da do Cacate, mas eu já tinha tido crise renal.
Naquela vez não era uma crise renal, era só uma apendicite. E nem estava longe de ter supurado, foi bem no início. Mas eu não consegui sentar na cadeira do hospital. As pessoas deixaram eu passar na frente porque eu ajoelhei no chão e deitei com o peito na cadeira. Eu entrei na sala do médico tremendo. O médico me examinou e falou: Isso daí é medo, meu filho. Não é, a doença que eu tinha não fazia aquilo, não. E era mesmo, era o medo da dor. Aí me operou e tal. Eu estava lá, todo tremendo e tal. Eu falei: Não, fica tranquilo, isso daí é medo. Ah, tá bom. Porque assim, eu estava antecipando a dor da crise renal. Assim, eu estava passando mal, pensei, gente, isso é crise renal, vai doer muito. E aí eu já estava ali, já de joelho no chão, né? Mas não estava sentindo aquela dor toda ainda, né? Era o medo da dor que eu achei que ia sentir. Então eu leio uma página como essa do Letil e falo, Deus me livre de passar por um negócio desse. Agora, para um espírito, não só concordar, mas pedir para passar por uma experiência dessa, imagina o que ele estava sofrendo. Então, se por mais que essa dor me assuste, se ela é o que me separa do resgate da minha consciência, do resgate de mim perante mim mesmo, que seja. Eu sei que serão momentos tenebrosos, mas o que vai sobrar desses momentos daqui a 100 anos? Daqui a 1000 anos? Daqui a 1 milhão de anos? Daqui a 1 bilhão de anos? Porque eu vou continuar existindo. E daqui a 15 bilhões de anos? E daqui a uma quantidade que eu não sei dizer, eu vou continuar existindo. Mas nesse tempo, eu serei feliz. E essa felicidade chegará tanto mais brevemente, quanto mais firme, quanto mais corajoso, quanto mais sereno. Serenidade essa concedida por uma fé em Deus, uma fé inabalável em Deus, na sua justiça. Eu superar as adversidades de hoje. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos passando por momentos difíceis. Há muito tempo no nosso grupo nós fazemos pedidos de prece. Muitas vezes por pessoas que estavam doentes, pessoas que haviam perdido algum parente, ou até passando por dificuldades familiares, desagregação. Eu nunca vi tantos pedidos de prece por desencarnados como eu tenho visto agora. Quem de nós não perdeu alguém próximo nesses tempos da Covid? Mas mantenhamos inabalável a nossa fé na justiça de Deus. Passamos por momentos difíceis, por momentos de dor, mas esses momentos têm um significado importante para nós. Um significado relacionado à construção da nossa felicidade, ao estabelecimento do reino de Deus em nós. Então, mantenhamos a serenidade que um estudo aprofundado da doutrina espírita nos confere por nos conferir compreensão. Mantenhamos a nossa serenidade e suportemos com resignação as provas que Deus nos reserva, porque Ele não quer absolutamente nada além do nosso bem. Deus quer a nossa felicidade. Depositemos a nossa confiança em Deus. Caminhemos com Ele. E um dia nós olharemos para trás e veremos que, mais do que justo, o que nós enfrentamos era necessário para a nossa felicidade. Então,
Que Jesus continue nos amparando, que os nossos benfeitores encontrem em nós mentes e corações abertos à sua influenciação superior e continuemos caminhando firmes e resolutos. Deus quer a vitória do bem. Queiramos nós também. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Eu vou pedir então à Verinha que faça a nossa prece de encerramento.